palavras. Você vê na frente de seus olhos, crematórios, 3, onde que literalmente queimaram irmãos, parentes. Eu mesmo bastante me emocionei quando vi aqui o nome do meu avô. Eu sabia que passou por Mauthausen, mas ele faleceu aqui a poucos quilômetros daqui, onde também tinha crematórios, infelizmente. Uma das grandes figuras que passou Mauthausen é um homem que se chama Simon Wiesenthal. Vocês ouviram dos guias a respeito? Simon Wiesenthal, homem que dedicou sua vida a caçar nazistas. Foi com as dicas dele que o governo de Israel colocou a mão em cima de Eichmann e Marshimov. E muitos outros nazistas foram capturados pelo centro de documentação que ele montou. Ele passou aqui em Mauthausen. O nosso Márcio Pitiuk falou dele, as guias falam dele, mas tem uma história que não contaram para vocês, que eu quero contar hoje neste momento, antes da gente iniciar a cerimônia. Quando foi liberado aqui, os americanos entraram, era próximo de um Shabbat. Vocês podem imaginar o que eles encontraram aqui e como estavam as pessoas. Dentro do exército havia rabinos também, capelãos. Um do rabino que estava junto aqui era Eliezer Silver. E juntaram os poucos judeus sobreviventes, não eram muitos, e tentaram organizar um Kabbalat Shabbat. E distribuíram sidurim que eles trouxeram dos Estados Unidos. E sexta noite, numa das barracas que vocês viram lá, fizeram após 6 anos, aqueles que sobreviveram, o primeiro Kabbalat Shabbat. Vocês podem imaginar a emoção? Todo mundo cantando, chorando, se olhando. E o Eliezer Silver, o Rabbi, percebeu que tem um judeu que está no canto. Ele não quer participar. Ele não quis aceitar nem um sidur na mão. Kabbalat Shabbat passou, choraram muito, fizeram kiddush. Nada disto tão alegre eles passaram em 6 anos, vocês podem imaginar a emoção. E depois o capelão foi para este homem e falou: escuta, eu percebi que você está chateado com Deus. O que aconteceu? Ele falou: vou lhe falar o que aconteceu. Na minha barraca, onde que eu estava, um judeu conseguiu contrabandear um sidur. Ele tinha um pequeno sidur, assim bem pocket. Sabe o que ele fazia? Ele vendia o uso do sidur por uma ração de pão. A pessoa precisava dar metade do seu pão para poder usar o sidur. Isso que o judeu religioso faz. O homem que usa um sidur vende isto por pouco pão que a gente tinha. Eu vi com meus olhos isto, desde lá não posso ver um sidur. Estou chateado com a religião. O rabino era inteligente e perguntou para ele: me fala uma coisa que eu gostaria de saber. Tinha muita gente para pegar esse sidur? Ele falou: tinha filas. E filas se colocavam. Então disse o rabino para ele: por que você olhar este judeu que está fazendo uma coisa ruim e negativa e feia de vender um sidur para poder pegar comida? E por que não se não olha os centenas que estavam dispostos a abdicar de seu pão para poder pegar o sidur? Olha o lado positivo. Quantos estavam dispostos em condições subhumanas de abdicar de sua comida diária, sua sobrevivência, para um pouco de letras hebraicas, uma palavra com Deus? Este jovem disse: você me mostrou um outro olhar do judaísmo. Sabe quem era este jovem? Simon Wiesenthal. Estas palavras do rabino americano, que abriu os olhos dele de sempre olhar o lado positivo, mudou a visão de Simon Wiesenthal
ele resolveu dedicar sua vida à caça destes homens ruins, feios, animais que nós vimos aqui, que eles faziam, futebol na hora vaga, piscina, matando, exterminando, assim como Abby Foxman, da história de 2 dias atrás, dedica sua vida a lutar contra o antissemitismo. O Simon Wiesenthal fez um trabalho maravilhoso. Alguém aqui, um jovem, me perguntou onde estava Deus. Eu não estou aqui para responder esta pergunta porque nós não conhecemos os caminhos de Deus. O Deus no qual nós acreditamos não dá para entendê-lo. Eu não quero acreditar no Deus que eu posso entender, aliás. O Deus não explica a sua contabilidade para nós. Mas um dia nós vamos entender isto. Um dia o homem ser humano cresce e virão tempos melhores. Mashiach vai nos explicar isto. Tem uma pergunta que persiste, que é muito mais difícil que entender onde estava Deus no holocausto. É uma pergunta que jamais vai ter resposta. É que ninguém tem a resposta. Sabe qual é a pergunta? Onde estavam os homens no holocausto? Esta é a pergunta. Onde estavam as outras nações no holocausto? Onde estavam toda esta turma civilizada, sua visão, de palácios, de artes, de Chopin, de Beethoven, de toda esta turma das artes, da música? Onde estavam esses homens de cultura? Onde que estavam? Onde estava este fazendeiro se queixando com o barulho dos homens agonizando depois das fuziladas? Não deixa ele dormir. Onde estava o mundo? Desde 42 o mundo sabia, mesmo os americanos, o que está acontecendo em Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Sobibor. Podiam ter bombardeado apenas os trilhos do trem e ninguém chegava. Onde estava o mundo? Antissemitismo, aprende isto, jovens. Não tem lógica. É bom vocês saberem isto. Não pensa que é uma coisa lógica. Na Polônia, na Rússia, odiavam os judeus, sabe por quê? Porque a gente tinha barba, a gente tinha peote, a gente andava com uma roupa escura e comprida. E falavam, vocês são diferentes da gente. Por isso a gente odia vocês. Então chegaram os judeus alemães. Resolveram andar sem barba, bem liso, bonito aqui. Resolveram andar com uma jaqueta de couro bonita, sem peote, sem kippah, sem nada. Iguais aos alemães. Então falaram para eles, nós odiamos vocês, vocês são iguais a gente. Quem deu a permissão de vocês serem iguais a gente? Na França odiavam a gente porque vocês são cosmopolitas. Vocês estão em todos os países, vocês não têm a sua nação. O que é isto? Vocês têm tantas identidades. Finalmente temos nosso país, já Israel, odeia que a gente tem nosso país. Não tem lógica, não se enganam. Não tem lógica. E saibam disto, que infelizmente muitos são antissemitas. De vez em quando latente, de vez em quando adormecido, e um belo dia brota para fora. E já escutei de rapazes jovens como vocês, e moças, que após um namoro de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele tinha um nariz judeu mesmo. Esses judeus são diferentes. Sai fora. Somos um povo. Temos que ficar entre nós. Temos que ficar entre nós, somos irmãos. Nós não temos muitos amigos. Olha nos jornais o que acontece todo dia em Israel, a crítica. Israel se preocupa com um terrorista, para ele não matar muita gente e não estourar o ônibus com mulheres grávidas, com crianças. Todos os jornais estão em cima. O senhor Assad, na Síria, já matou 100.000 pessoas em 2 anos civis. Ninguém fala. Nós não temos muitos amigos. Lembra-se disto, por favor, meus amigos. Jovens meus, não se engana. A felicidade está dentro do povo de Israel. Se vocês estão pensando que tem felicidade fora, estão se enganando. Estão se enganando. 5 anos atrás, veio um rapaz para meu escritório. Ele falou, Rabino, eu estou saindo com uma moça não judia, 4 ou 5 anos. Já passei para ela todas as informações. Ela quer ser judia do coração, da alma. Ela gosta, ela faz Shabbat comigo. Ela come que filho de fiz no meu pai. Ei, falou. Quero ela, uma esposa minha.
falei para ele, sabe o que? Você me faz um favor. Não vou falar o nome dele, talvez alguns até conhecem. Falei para ele, você me faz um favor. Você vai e aluga numa videoteca o vídeo A Lista de Schindler. E domingo, você na tua casa, lá no home theater, não sei como se chama, aquela tela grande, você olha junto com ela este filme. Ela de teu lado, você de teu lado. Escuro. No final do filme, você acende a luz e você olha os olhos dela e olha teus olhos. Depois vem aqui segunda-feira me contar como foi. Ele fez o que eu fiz. Falei para ele. Ele foi, alugou, olhou o filme. Vocês todos sabem como que a gente olha um filme desse. Qualquer filme do nazismo, qualquer filme que fala, na verdade, do heroísmo nosso, fala do que aconteceu conosco, ele estava com lágrimas, os olhos vermelhos. Acendeu a luz, ele olhou os olhos da Neuza, secos. Secos. Nada. Nenhum sentimento a mais que como estou morrendo gente no Afeganistão, ou na África. Falei para ele, isto, pensa bem o que está fazendo. Isto não pode ser a mãe de teus filhos. Ela não vai conseguir transmitir para teus filhos o que precisa de sentimentos. Boa pessoa, 100% e gosta de filhos. Eu não duvido, ótimo, gente boa. Mas ela não tem os sentimentos. Isto passa de geração em geração. Nós temos isso no sangue, o oxigênio. Não se engana. Ele entendeu. O teste do filme mostrou. Pode ver cenas e cenas, olhos secos. Jovens, eu sou vosso amigo. Gosto de vocês todos. Eu lhe digo, esquece Rabino, como amigo, para a felicidade futura. Para vocês poderem transmitir um pouco desses valores nossos. Precisa alguém ao seu lado que também é capaz de sentir o que vocês sentiram hoje. Eu olhei os olhos de muita gente quando passamos nos crematórios. Eu olhei quando passamos na frente da forca. Quando passamos na câmara de gás, pequena, nada comparável talvez com Auschwitz-Birkenau, mas pequena, mas já demonstra, dá uma demonstração do que eram esses animais. Eu olhei os olhos de vocês. Não permite, de nenhum jeito, não permite que isto não passe na frente. Porque isto também é um pequeno holocausto. Antes da guerra tinha 18 milhões de judeus. Hitler matou 6, sobrou 12. 12 em 1945. Um simples cálculo demográfico. Quantos deveria ter hoje? Dizem todos, um mínimo de 45 milhões. Quantos somos? 15, 18. Onde foram estes 30? Estes 30 foram consumidos pelo que se chama um holocausto espiritual. Isto se chama holocausto espiritual. Infelizmente perdemos os melhores nossos rapazes e moças das nossas fileiras, os primeiros, por causa desta falta de identidade, por causa desta alienação, por causa realmente desta assimilação. Nós não podemos dar uma mão a isso. Eu lhe peço. Nós temos que aqui, num lugar sagrado como este, jurar e prometer para si mesmo, não para mim, para nossa alma, que nós vamos continuar o que eles não conseguiram. Para isto que eles morreram. Para nós estarem aqui. Aliás, os 6 milhões não morreram. Enquanto que nós continuamos o que eles vivenciaram, eles não morreram. Acredita-me que esses 6 milhões de judeus que faleceram e pereceram nas cinzas, estavam subindo aqui e os habitantes não sabiam nada da sua visão. 90% deles eram judeus tradicionais, sabiam de Shabbat, sabiam de Kasher, sabiam de Tefilin, sabiam de Hanukkah. Gente que gostava. Nós temos a obrigação de continuar isso. Quem vai fazer isso se não a gente? Quem vai fazer isso, me lembra? Me explica. De vez em quando, uma mãe resolve morrer junto com seus filhos.
De vez em quando, mamãe morre pelos seus filhos. A minha tia, a irmã da minha mãe, deu à luz no meu dolocão, num hospital nazista, presa na França, Paris. E alguém da família conseguiu que ela fosse sair do hospital. Uma enfermeira foi subornada para dar a roupa dela para minha tia, para ela sair dela viva. Ela mandou recado para este parente: sem minha filha eu não sei. E não voltou nunca. Não quis abdicar sua pequena neném. Uma mãe é difícil fazer isso. Não voltou. De vez em quando, uma mãe escolhe, no parto pode acontecer, e os filhos ficam vivos. Imagina um pai, escuta do seu filho que ele quer agora abdicar dos dois. Dar um corte neste cordão umbilical, nesta corrente milenar, e acabar com o que está acontecendo com milhares de famílias. Ele quer dar um corte. O pai leva seu filho no túmulo da mãe e conta para ele: ela está aqui para você viver. Pensa bem, valeu a pena? Eu faço a mesma pergunta. 6 milhões, 90 mil neste campo, 100 mil, 120 mil ou 150 mil em Teresina, 1.100.000 em Birkenau, Auschwitz. Para quê? Para nós dar continuidade. Essa é nossa obrigação moral. Quem é capaz de carregar nas suas costas o peso de dizer um dia que ele conclui? Hoje é fácil, o prazer momentâneo é fácil. É um momento, pensa na vida daqui 10, 15, 20 anos. Como vai ser pesado isto? Meu avô e bisavô viveram ou morreram pelo judaísmo. Eu sou aquele que deu um corte. Impossível. Quem é capaz de aguentar isso? Impossível. Nós temos obrigações de lutar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil, tem que procurar. Mas existe, tem, não tem coisa melhor. Não tem. Tinha um casal que estava noivo. O rapaz e a moça estavam noivos antes do Auschwitz. Os dois sobreviveram a Auschwitz. 5 anos não se viram. Estavam em barracas perto. Ela com as mulheres, ele com os homens. E sobreviveram os dois. Após a guerra, finalmente, os dois se encontram. Pela primeira vez, eles estão saindo um pouco. E não sei onde, num banheiro, algum lugar, pela primeira vez, esta mulher se olha no espelho. Ela quase que desmaiou. Calva, sem um pelo, sem um cabelo, nada. Magrinha, todos os ossos para fora. Doente, quem sabe quantas doenças. Ela ficou louca, nunca se olhou no espelho todos esses anos. Ela saiu de lá, olhou para o noivo e disse para ele: quem vai querer casar comigo? Quem vai querer casar comigo? O que vai acontecer comigo? Eu sobrevivi a este inferno, mas o que vai acontecer comigo? E ele disse para ela: você é a mais linda do mundo. Para mim, você é a mais bonita. Kulach yafa ra'ayati, como diz, na verdade, o pastor. Todos os rapazes, todas as moças judias são livres. Todos podem fazer famílias sólidas e fortes. Dar continuidade ao que os primeiros plantaram. Está na nossa mão. Somos capazes. E nós vamos fazer isso. Aqui é o lugar de prometer uma coisa disso. Porque aqui é a verdade. Daqui 10 minutos vocês não vão ter mais a força. Daqui 10 minutos evaporou a vontade. Aqui é o momento de selar o pacto com Deus. Aqui é o momento de prometer pela continuidade. Logo, logo isso evapora. Mas aqui é a verdade. Lá a máscara. Lembra aqui. Aqui falta. Aqui cai a máscara. Aqui é o lugar. Vamos se levantar. Falei demais. E nós vamos fazer algo que talvez é mais forte que palavras. No judaísmo,
temos uma dica que de vez em quando as emoções são tão fortes, mas tão fortes, que não tem palavras para expressá-las. Sabe, a mesma coisa quando alguém é muito, muito alegre, ele está eufórico, ele não consegue se expressar. Na dor, na tristeza, na aflição, é a mesma coisa. Você já viu uma mulher soluçando? Já viu alguém soluçando? Por quê? Porque ele não consegue expressar a dor, ele não consegue expressar o que ele sente. E no judaísmo tem uma coisa deste, se chama o shofar. O shofar é um instrumento que vem do fundo da alma. Mimamakim kraticha Hashem, do fundo da alma, das profundezas, eu estou te chamando Deus. Vamos ouvir junto o som do shofar antes de continuar esta cerimônia, porque esta expressão shofar é um grito de dentro, como diz o Zohar, Kalapnima, é uma voz interna nossa, sem palavras, é um som fundo. Fechamos o olho e ouvimos o som do shofar neste momento. Existe um judeu em Toronto, se chama David Stilelbach. Até hoje ele vive, ele deve ter 80 e poucos anos. Ele tinha 9 anos quando os pais dele conseguiram contrabandear-lhe para fora do gueto de Varsóvia. A salvação dele era que ele era loiro com olhos azuis. Todos os irmãos, os pais, todos pereceram. A mãe dele jogou ele para fora do gueto e falou para ele: corre e vai para o interior da Polônia. Entra nas fazendas, trabalha lá e jamais esquece que você é judeu. Mas jamais revela isso para ninguém. Enquanto que a guerra não fala com ninguém. Você se faz de polonês. Ele sabia bem polonês. 10 anos. O nome dele é David Stilelbach. Mora em Toronto. Estou lhe contando a história de como ele conta. Ele foi fazenda em fazenda, entrou na casa de um fazendeiro. De vez em quando ofereciam para ele porco para comer. Ele recusava, ele sabia. Mas jamais revelou que ele é judeu. Um belo dia, era um dia de setembro. Setembro na Europa, vocês não são da Europa, mas nós a gente se lembra, as folhas caem da árvore. Elas mudam de cor, elas passam do verde para esta cor, uma cor dourada. Começa a ter uma brisa, um pouco de vento. O tempo muda, é outono. Este menino estava no campo trabalhando, ele sente outono e de repente, 10 anos, ele se falou, quem sabe, ele se lembrou que nesta época o pai levava ele para a sinagoga. Nesta época do ano, o pai leva ele para a sinagoga, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele começou a ter saudades desta época. Ele vai, puxa, se eu tinha um livro de reza, podia falar uma palavra, talvez é Rosh Hashanah hoje, talvez é Yom Kippur, eu não sei, eu não tenho nem calendário. Os mais velhos se lembram das rezas de cor, eu não me lembro. O menino de 10 anos começou a ter saudades disto. No meio, ele escuta a voz de alguém chamando ele, Janek! Janek era o nome polonês dele. O dono da fazenda falou para ele, escuta, vai comprar agora fermento e açúcar, está faltando aqui perto. Ok? O menino Janek, tem 13, 14 anos, pega um cavalo, uma carruagem, vai na venda 2, 3 quilômetros, ele entra dentro da venda, ele fica na fila, tempos de guerra, não tem muito açúcar nem sal, e quanto mais ele se aproxima do balcão, ele começa a ver que o homem lá está rasgando páginas e fazendo um cone, joga açúcar, joga sal. Quando ele se aproximou mais, ele viu que isto é um livro enorme judaico, com letras hebraicas. O que os nazistas faziam? Entravam na sinagoga, usavam o papel dos nossos livros. Usavam, na verdade, o Sefer Torah para fazer roupa, para fazer carteiras.
ficou furioso, mas ele não pode falar nada, ele é judeu. Ele tem que esconder, a mãe dele falou, não conta para ninguém. Ele chega na frente, ele pediu o fermento, o açúcar, o cara rasga uma página, embrulha, dá para ele. Ficou furioso, pegou o cavalo, 1 quilômetro depois, ele parou. Ele despejou o açúcar, despejou o fermento, abriu a página. E qual não foi a surpresa dele? Avinu Malkeinu, a página do Marzor de Rosh Hashanah. Aquele trecho era a página de Rosh Hashanah. Ele conta, eu li, era criança, Miriel Miyamut, o trecho onde falamos que Deus escreve e sela em Rosh Hashanah Kippur, quem vai viver, quem vai morrer. Quantos mortos este menino já viu no gueto? 9 e 10 anos. Miba eish, o miba mãe. Quem pela água, quem pelo fogo. Fogo dos crematórios. Água do gás. Nos chuveiros, só dizem. O menino pegou a outra página. Avinu Malkeinu Chanenu. Aquela canção que ele estava com saudades era esta. Ele disse, eu nunca olhei no calendário se era Rosh Hashanah ou não. Mas para mim era Rosh Hashanah. Deus me deu um presente. Deus me mandou o livro qualquer. Se alguém quer rezar, mesmo nas condições piores, mesmo num campo de concentração, Deus manda. Deus não esquece de ninguém. Nós podemos chamar Deus em todas as circunstâncias. Eu quero que vocês saibam disto. Então, neste momento, após o coro do shofar, nós vamos falar a frase que todos os judeus, em todas as circunstâncias, falam no momento que a gente sabe que pode estar perto do fim. A frase com a qual um judeu se despede deste mundo, na frase na qual ele mostra sua fé num Deus único. O Rebbe anterior conta, o sogro do nosso Rebbe, ele estava nos guetos de Varsóvia, nos bombardeios. As bombas estavam caindo e num bunker tinha centenas de judeus. Tinha judeus comunistas, tinha judeus ateus, soi-disant, se existe esse conceito. Tinha judeus tradicionais. Quando as primeiras bombas caíram, todos gritaram Shema Israel juntos. Sem exceção, os ateístas, comunistas, os primeiros. Todos gritaram Shema Israel junto. Neste momento fechamos os olhos todos neste lugar e falamos um Shema Israel forte. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Nós vamos fazer um Kaddish agora, como sempre fazemos, Kilma Lerachamim. Vou pedir, por favor, o Rabino Daniel Ashkenazi está perto. O Berla, você vai falar o Kilma Lerachamim. Você tem? Então, Kilma Lerachamim. Se coloca aqui. Vou pedir a 3 rapazes que falam Kaddish se colocar aqui, virado para lá. Junto vocês falarão o Kaddish. O Kaddish só depois do Kilma Lerachamim. Depois do Kilma Lerachamim nós teremos um Kaddish. E depois disto ainda um aviso importante. Uma reza pelos falecidos. Mole Rachamim Shoichen Meroyemim Hametzei Menuchonecho Yeno Al Kanefei Ashechino Bemalos Kedoshim Utehorim Kezohar Harakiya Mazirim Ezeni Shema Acheyinu B'nei
ישראל שנשחטו, שנרצחו ונהרגו ונשרפו על קדושת השם במחנות אושוויץ, מיידנק, בוכנוולד, בירקנאו, ברגן-בלזן, סוביבור דכאו, טרזינשטאט ומאוטהאוזן שהלכו לעולמו בעבור שבלי נדר יתנו צדקו ביד אסקורס נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחה ושלום לכן בעל רחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור החיים אז נשמתו אדוני הוא נחלתו וינוח על משכבו בשלום ונאמר אמן. Amen. Ibrahirute, Vermimamute, Vensma Purkane Mikare Mishihei. Hayakon, Vemekon, Behayede, Korpet Israel, Vagalau, Bisman Karib, Emro Amen. יש מי רבה מונח עולם למאל מיה יתברך. יש מאיר רבה מברה לעולם המאל מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומן וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעולם ינקור בחטא ושרתה תושבעתה ונהמתה דמינה ועמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה והאם טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום לדרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Vamos entoar como sempre a música da Anima Amin neste momento. Antes disto, eu queria lhe avisar, muitos dos vossos pais mandaram para a gente cartas pessoais a serem lidas neste momento. Não todos, temos uns 30, 40 pais que mandaram uma carta para vocês sentarem depois da cerimônia e lê-las. Aqueles que não receberam a carta, leva minhas palavras como uma carta, porque nós também gostamos muito de vocês. Num vagão estava amassados milhares de judeus como animais mortos. Eles estavam sufocados. Estes comboios, metade já morria no caminho. Num destes vagões estava o Hazan que rezava na sinagoga do Rebbe de Modzitz, na Polônia. E já era 43, 44, sabiam que estão indo na morte. No trem, ele compôs uma música sobre as palavras Ani Ma'amin Bemunah Shlema, eu acredito com fé completa na vinda do Mashiach. Esta música que sempre cantamos. Ele escreveu as notas Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. E eles começaram a cantar o primeiro vagão. Foi tão forte que passou para o segundo vagão. Naquele momento eles viram que esta música era do fundo da alma. Escolheram 2 jovens. Ele escreveu as notas 2 vezes. 2 jovens para pular do trem e tentar passar esta música para aqueles que vão sobreviver. Somos nós. Os 2 rapazes pularam. Um foi fuzilado na hora. O outro conseguiu. Ficou na floresta, se escondeu. Voltou para Varsóvia. Sabia onde estava o Rebbe dele, o Rebbe de Modzitz, e trouxe o papel.
Os Hassidim não sabiam ler as notas, trouxeram alguém, entenderam e contou que esta música pegou fogo. Logo adotaram esta música, esta sinagoga de Modlitz. No trem que ia para a morte, era contagioso, e todo o trem, eram dezenas de vagões, chegaram em Auschwitz, estavam cantando com força esta música. Você pode imaginar a fé? Incrível. É fácil ter fé quando tudo funciona. Isso é fácil. Manter a fé quando as coisas não são tão rosas, não são tão azuis, quando tem dificuldade e adversidade. Isto que diz o rei David, Leagid baboker chasdecha ve'emunatcha balelot. De dia eu vejo tuas bondades, Deus. Balelot, à noite, diz o rei David, emuná, a fé. Todos 10, 15 vagões cantando esta música forte. Anima, anima, essa é a força. E, infelizmente, a gente sabe o resto. O Rebbe de Modlitz se salvou. Chegou nos Estados Unidos. Em 1945, teve uma festa. Ele estava sentado na mesma mesa com o Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe, e contou para ele sobre esta música. O Rebbe, ouvindo isto, imediatamente adaptou esta música. E desde lá nós cantamos esta música em momentos muito solenes. É um momento muito especial. Vamos fazer 2 rodas e cantá-la no fundo do coração. Mashiach, ani mamin, ani mamin, ani mamin, ani mamin, be'emuna shelem, be'vias HaMashiach, be'vias HaMashiach, ani mamin. Bevias HaMashiach, Bevias HaMashiach, Ani Mamin, Ani Mamin, Ani Mamin, Ani Mamin, Be'emuna Shelema, Bevias HaMashiach, Mashiach, ani mamin, bevias HaMashiach, bevias HaMashiach, ani mamin, bevias HaMashiach, bevias HaMashiach, ani mamin. Bevias HaMashiach, ani mamin. Am Yisrael, 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 Am
Israel, Am Israel, Am Israel, Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu, Yod Avinu, Yod Avinu Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel, 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 Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu, Yod Avinu, Yod Avinu Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu Chai, Yod Avinu, Yod Avinu, Yod Avinu Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel, 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 Chai, Mashiach, 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 oy, 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 ויעקב בשייך למאי קודח הכלוי הכלוי בחולם שיבוש ויעקב בשייך למאי קודח הכלוי הכלוי בחולם שיבוש שיבוש